único em nossas vidas. É um momento único. É um momento muito especial. É um momento no qual nós paramos, nos preparamos para a nossa semana. É um momento onde nós retomamos nossas forças através dos cânticos, através da meditação na palavra santa do nosso Deus. E essa palavra, nós vamos meditar hoje, ela se encontra, né, no Evangelho de Mateus. Antes de nós lermos o texto, gostaria de destacar alguns pontos do Evangelho de Mateus que são muito interessantes e muito ricos. O Evangelho de Mateus, que significa presente do Senhor, foi um evangelho escrito por volta do ano 50 depois de Cristo, direcionado ao público judeu. Nós vemos características como a genealogia no foco da ascendência de Jesus por parte de Davi. Nós vemos detalhes muito, muito importantes, a riqueza de detalhes do Antigo Testamento. Nós podemos ver como o evangelista, como Mateus, ele vai direcionando para o seu público com o objetivo de mostrar que Jesus de Nazaré era o Messias esperado e anunciado nas Sagradas Escrituras. E esse evangelho, ele traz algumas peculiaridades, como por exemplo, a visita dos magos, a parábola do joio, traz também a parábola dos talentos. Então é um evangelho muito rico, muito, muito rico. Essa mensagem, o texto sobre o qual nós vamos meditar, é um texto que me salta os olhos e aquece meu coração pela singularidade das palavras usadas, das palavras colocadas pelo próprio Cristo. As palavras é um texto que eu sempre medito, oro, sempre que alguma coisa vem ao meu coração, é um texto o qual me debruço. É um texto muito rico e profundo. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. É um texto muito conhecido por todos. Alguns até sabem de cor, né? Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Mesmo assentados, com toda reverência. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse convite de Jesus, se nós voltarmos um pouquinho, alguns capítulos, olharmos para o capítulo 4, versículo 23, nós vamos ver que Jesus caminhava pelas cidades, ensinando, pregando e curando. No capítulo 9, de novo, versos 35 e 36, esse mesmo texto se repete. Jesus caminhava entre cidades, entre a multidão, ensinando, pregando o Evangelho. Mas no capítulo 9, o verso 35 e 36, o evangelista destaca algo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, Jesus caminhava entre a multidão e via a multidão cansada, sobrecarregada, e o texto diz como ovelhas sem pastor. Aqui vale um ponto muito interessante, porque era uma região a qual Jesus andava por onde? Ensinando nas sinagogas. Existiam ali os doutores da lei, os senhores da religião. E ao mesmo tempo,
Jesus olhava e via essa multidão cansada, sobrecarregada e como ovelhas que não têm pastor. Seria forçar um pouquinho nós fazemos aqui uma analogia com a imagem do pastor do Salmo 23, né? Sempre quando falamos em pastor, nos vem a ideia do pastor, aquele pastor que nada deixa faltar, o pastor que supre, renova, protege e revigora. Jesus olha para essa multidão e vê uma multidão sem o pastor, sem alguém que os guiasse, sem alguém que os orientasse. E Jesus passa pela multidão, depois vemos o capítulo 8, 9, o 9 e o 10, onde ele dá algumas instruções. Do capítulo 11, ele repreende algumas cidades, diante da incredulidade, diante da insensibilidade à pregação do Evangelho. Mas ele aqui faz um convite: vinde a mim, vinde a mim. E toda vez que eu medito nesse texto, me chama a atenção a suficiência de Cristo. Suficiência porque em nenhum momento, nenhum outro líder foi capaz de fazer um convite como esse. Jesus não disse: olha, se vocês estão cansados, sobrecarregados, procure uma sinagoga, procure um mestre. Não, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Esse convite que aqui no Evangelho de Mateus é um convite que chama atenção justamente pela profundidade das palavras. Jesus foi o único capaz de fazer esse convite. Ele é o único. E é um convite que atravessa gerações, porque ele é único. A suficiência de Cristo. Nenhum outro líder fez ou teria condição de fazer algo assim. Nenhum outro líder. Nenhum outro líder. Um destaque aqui é que o convite, na verdade, ele fala o que? Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados. Alguns estudiosos, achei muito interessante, que eles dizem que esse convite, ele encontra eco na primeira bem-aventurança. Qual a primeira bem-aventurança? Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Outra característica, Mateus, ele usa o termo reino dos céus. É o único que apresenta essa palavra. Reino, que é essa mensagem. Reino dos céus. O convite é para todos. Mas só aceitam o convite aqueles que têm consciência da sua falência espiritual. Jesus olhava para aquela multidão e ele sabia, como o texto diz, que existia sobre aquela multidão o jugo. O jugo era uma peça pesada colocada sobre o pescoço dos bois, no qual os condutores manejavam o gado na direção correta. E os fariseus faziam essa metáfora do jugo da lei, o peso da lei. Então, era uma religião, era uma forma de se relacionar com Deus através do fazer, do infindável fazer, de sempre ter que fazer alguma coisa para se aproximar de Deus. Esse era o peso, o cumprimento da lei. Ou seja, era do exterior para interior. Era de fora para dentro. Esse era o jugo,
era o peso, era o ter que fazer. E Jesus chama e diz o seguinte: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O convite, irmãos, de Cristo é para todos, mas só aceitam aqueles que reconhecem a sua limitação, a nossa falência espiritual. Nenhum de nós é capaz de salvar a si próprio. Nenhum. Somos limitados, somos falhos, somos totalmente dependentes de Deus. Nenhum de nós. E isso trazia um sofrimento muito grande para aqueles que reconheciam a sua falência, mas não conseguiam cumprir todos os mandamentos para se aproximar de Deus. E isso afastava a população, afastava a multidão, afastava o ser humano de um relacionamento profundo com o seu Deus. Hoje, irmãos, a situação não é nada diferente, né? Hoje o mundo vive o seu jugo. Cada um aqui, a começar por mim, tem o seu jugo. Eu sei o que me pesa, e todos nós sabemos. Vivemos em uma sociedade, irmãos, autossuficiente, que se acha autossuficiente, uma sociedade que, como se diz, cada cabeça é seu guia, cada cabeça pensa de uma forma, né? O agir se age de acordo com o que eu quero, o que eu faço, pregando uma suposta liberdade que não existe. Não existe a liberdade plena quando eu faço o que eu quero e não me submeto a Deus. Jesus aqui, o convite, não é bem um convite, né? Com imperativo, vinde a mim. É feito por aquele, irmãos, que no analisar das Escrituras, quando a gente vai vendo e mergulhando na pessoa, né? Na qualificação, de quem faz o convite, na pessoa que faz o convite, o próprio Cristo. Assim, a mensagem é algo que as palavras, elas são limitantes quando a gente tenta expressar tudo aquilo que o texto às vezes vai dizer. Mas podemos aqui destacar que quem faz o convite, como diz João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo, imagem, verbo, pensamento, ação de Deus. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. E esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, é esse verbo que faz esse convite, com autoridade. Porque só Ele conhece o interior do nosso coração. Só Ele conhece a motivação de todas as nossas ações. Conhece até mais do que nós mesmos. Esse verbo, essa pessoa que faz o convite, né? Cristo, Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele define, Ele não é o indefinido, eu sou um caminho, uma verdade. Não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É Ele que faz o convite. É Ele, aquele que se humilhou, que tomou forma humana, se humilhou até a morte de cruz, como diz Filipenses. É Ele que faz o convite, para nos achegarmos a Ele, entregando a nossa vida, entregando o nosso ser. Para quê? É um convite, né, com a promessa: encontrar descanso para nossas almas. Aqui vale um destaque que é um descanso, não é o fim dos problemas, né? O descanso vem
em meio ao trabalho, em meio às circunstâncias da vida. É um descanso que, mesmo em meio de toda dificuldade, de todo temor, nós, em Cristo, encontramos o descanso para nossas almas, pela suficiência de quem faz o convite. É um convite com promessa. É um convite feito a todos, mas que só aqueles que reconhecem a sua falência espiritual, no sentido de que eu, Evandro, eu não tenho condições de, por mim, me chegar a Deus. E Deus sabe disso, e providencia a vinda de Jesus, para termos acesso direto ao Pai, assim, nos chegarmos a Ele, entendermos dentro da nossa limitação, um pouquinho do que vem a ser essa imensidão de Cristo, imensidão do próprio Deus. Jesus nos chama a uma transformação, a um relacionamento que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é o fazer que me vai não é o fazer que me vai chegar a Deus. É o meu relacionamento. É esse relacionamento, essa transformação interior, é o qual Jesus faz esse convite. Jesus olha aqui para aquela multidão e vê todos como fim, e não como meio para alguma coisa. Jesus jamais olha o ser humano como um meio, ao contrário do que o mundo prega. No relacionamento com alguém, o mundo olha como eu posso usar aquela pessoa para conseguir alguma coisa. Jesus olha para o ser humano como fim e não como meio. Jesus olha de uma maneira totalmente inversa, e é isso que ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O cansaço do mundo hoje, nunca vivemos um mundo com tanta informação. Informação que eu digo aqui não é só notícia, É um mundo que já acordamos ligando o celular. Fanáticos aí, viciados em conectividade, em redes sociais, informação, e isso gera uma sobrecarga a todo ser humano. Hoje não se cultiva mais o silêncio, o meditar na palavra de Deus. Vivemos uma sociedade cansada, sobrecarregada pelo pecado, pela autossuficiência, no sentido de que eu consigo fazer minhas coisas. São Paulo, obrigado, hein? Que em nada se difere daquela sociedade a qual Jesus presenciou ali. Uma sociedade hoje marcada pelo materialismo, uma sociedade marcada pela aparência, pela velocidade, pelo dinamismo, que muitas vezes nós não temos tempo de digerir, de assimilar tudo o que acontece à nossa volta. E isso gera uma sobrecarga também para nossas vidas. E Jesus, conhecedor de todas as coisas, nos faz esse convite a nós hoje. Hoje a sociedade vive o jugo do materialismo, da pornografia, das redes sociais, vive o jugo da aparência. Essa hoje é o quadro da nossa sociedade. Aquele momento era uma sociedade que vivia uma realidade diferente da nossa, mas com a mesma necessidade.
Era uma sociedade, naquele momento, aquele povoado. Jesus estava na Galiléia, Cafarnaum, em Jerusalém, vendo sob a opressão do Império Romano. Mas Jesus aqui não se refere à opressão do Império Romano. Jesus não se refere à opressão do Império Romano, ele se refere aqui à carência de Deus, a um povo carente da mensagem de Deus, com toda a religiosidade vivida em Jerusalém. Era um povo carente da mensagem de Deus. E Jesus aqui, nesse convite, ele faz justamente um convite para um tratamento. Ele quer tratar cada um no seu particular. Eu li um livro que o pastor chamou atenção, e depois que ele chamou atenção, estava conversando hoje com o Marquinhos, de manhã, e depois que ele chamou atenção para esse texto, eu falei assim, nunca mais passei por esse texto sem meditar também. Ele se encontra em Marcos, capítulo 16, onde o anjo, logo depois da ressurreição, sentado, chega Maria, e ele fala para chamar os discípulos, e o anjo diz, chama os discípulos, e chama também a Pedro. Por que também a Pedro? Por que o destaque de Pedro? Porque se a gente lendo, né, os evangelhos, provavelmente Pedro não aceitaria aquele convite se o nome dele não fosse mencionado. Poxa, eu neguei a Cristo, como eu vou agora à presença dele? E Jesus faz esse convite pessoal. Vai, chama os discípulos e também a Pedro, porque ele sabia do que passava no coração de Pedro. E aí perfeitamente, e aqui tranquilo eu posso colocar o meu nome. Tranquilo eu posso colocar meu nome, porque muitas vezes nós nos achamos o que indignos, sem condição, e Cristo faz esse convite, nos chama à sua presença, nos chama a um relacionamento, nos chama a uma nova forma de viver, de encarar a vida e principalmente uma nova forma de relacionamento com o próprio Deus. Analisando, se a gente for estudando, claro, assim, a mensagem do Evangelho, a pessoa de Cristo, a gente mergulha nesse texto, e é um texto que não tem fim. E tudo aquilo que representa esse convite. O convite, vinde a mim. Jesus não fala, vou repetir, Jesus não fala, vinde olha, procure uma igreja, procure um mestre, procure uma sinagoga. Vinde a mim. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo, Jesus, faz o convite. Ele é o único que pode fazer esse convite. Ele é o único. Esse convite foi feito, é feito e será feito até a sua volta. Porque a necessidade do homem é a mesma. De estar próximo de Deus, de se sentir amado de Deus, de ter esse relacionamento, de saber o que Deus tem para a minha vida. Esse convite, vou repetir, foi feito, é feito e será feito até que Jesus volte. Ele é feito a cada domingo, ele é feito a cada segundo. A cada segundo de vida que temos, esse convite é feito. O convite, irmãos, que nós não podemos desprezar. Nós não podemos desprezar ou ficarmos insensíveis às palavras do Mestre. Nós não podemos. Cada um aqui, ao sair por aquela porta, volta para a sua vida.
Alguns vão trabalhar, outros vão começar a trabalhar, vão amanhã, voltam para suas casas. Cada um aqui sabe a sua necessidade. Cada um de nós sabe o que passa no seu coração. Cada um de nós entende essa mensagem. Cabe aceitar ou não. Eu gostaria de fazer um convite a você que sente essa necessidade de se colocar diante de Deus, que tem algum jugo que esteja lhe trazendo algum peso nesse momento, a colocar diante de Deus e aceitar o convite. Não o convite aí, não é o Evandro que faz, não é a igreja que faz, é Jesus. Palavras de Cristo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. O que te sobrecarrega, o que te faz cansar, qual o teu jugo? Eu vou pedir para que a equipe de louvor venha à frente e cante o hino o Santo Espírito. Enquanto a equipe canta esse cântico, eu gostaria que você, no seu lugar, levantasse sua mão, colocando sua vida, colocando o âmago do seu coração, aquilo que traz peso, aquilo que te cansa, te sobrecarrega. Eu gostaria que você colocasse isso diante de Deus e aceitasse esse convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Vamos curvar nossas cabeças em oração. Eu gostaria que toda a igreja estivesse orando nesse momento. E aquela pessoa que sente o desejo no seu coração de aceitar Jesus, aceitar esse convite suficiente, transformador, levantasse uma das mãos. A igreja está orando, a igreja está orando por você nesse momento, que ainda precisa de Cristo, que precisa ainda colocar a sua vida, o seu jugo diante de Deus e aceitar o jugo de Cristo, que é suave e leve. Irmão, oro para que você um dia que você faça o que um dia eu fiz, aceitando Cristo e colocando sua vida. Levante sua mão para que nós possamos orar com você e orar por você. Eu gostaria que você levantasse uma das mãos para que a gente pudesse orar por você nesse momento. Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar e encher. Alguém nessa noite deseja aceitar esse convite? Levante uma das mãos. Desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença,
Alguém nessa noite gostaria de levantar sua mão? Nós vamos orar nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua misericórdia, Pai, pela oportunidade que temos de colocarmos em tua presença. Obrigado por Jesus Cristo em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Pai, por um dia o Senhor ter nos chamado das trevas para a tua maravilhosa luz. Obrigado, Pai, pelo teu amor demonstrado na cruz do Calvário por nós. Obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra, pela vida, Pai. Muito obrigado por tudo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, sondar cada coração aqui esta noite. Trabalhando, Pai, em cada um a sua necessidade, os seus anseios, preocupações, temores, que nós não sabemos, mas o Senhor sabe, pela tua onisciência. Ó Deus, clamamos, ó Deus, pela tua presença em nosso meio, Pai. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha, Pai, consolar, confortar, convencer, ó Deus, do pecado, do juízo, para a honra e glória do teu nome. Oramos, Senhor, colocando a vida da tua igreja, Pai, nesse momento, cada pessoa que entrou neste santuário, colocamos essas nossas vidas diante de ti, reconhecendo, ó Deus, que nós não somos nada sem a tua presença. Nós não somos nada, Senhor, nada sem a tua palavra, sem a tua mensagem, sem o teu amor. Desperta em nós, Senhor, a cada dia o desejo de estarmos mais próximos de ti e de buscarmos cada vez mais. Nos ajude a tirar tudo aquilo que tira nosso foco da tua presença. Nos ajude, Pai. Essa oração nós te fazemos, deixamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos chegando ao término do nosso culto desta noite. Temos certeza que o Senhor falou profundamente aos nossos corações, que durante essa semana possamos humildemente deixar que o Senhor dirija e controle toda a nossa vida, todo o nosso ser. Tenho certeza que